Seja bem-vindo ao planeta do futebol. Jogo de futebol, resenha de futebol. Fala galera, resenha na área para falar dos jogos da Libertadores desta quarta-feira. O Flamengo entra em campo contra o estreante Aucas, o atual campeão equatoriano, fora de casa. E o Flamengo tem tudo para conseguir uma vitória. O Aucas, um time sem tradição e que, muito embora tenha sido campeão do ano passado do título equatoriano, sofreu um desmanche, perdeu vários jogadores, inclusive alguns titulares, e não tem tido uma temporada muito positiva, tem tido algumas oscilações. Vem, é verdade, de 3 jogos sem perder, mas 2 deles terminando em empate. Não acredito que seja uma equipe que irá oferecer grandes problemas para esse time do Flamengo, principalmente se o técnico Vitor Pereira escalar a equipe que enfrentou o Fluminense no final de semana. Uma equipe muito boa, tanto defensivamente quanto ofensivamente, que marca sob pressão e que tem uma velocidade que não vimos no Flamengo anteriormente. Resta saber se o Vitor Pereira irá fazer isso ou se irá escalar uma equipe alternativa, visto que no final de semana tem a grande decisão contra o Fluminense. E por mais que o Flamengo tenha tido um bom jogo e tenha uma boa vantagem de 2-0, ainda é um excelente Fluminense do outro lado, ainda é um clássico Fla-Flu. E eu não sei o que importa mais para o VP, se é um jogo contra o Aucas fora de casa, ainda numa estreia de Libertadores, ou uma decisão de título do Carioca. Vamos esperar para ter a confirmação de qual time VP mandará em campo hoje, mas independente disso, o Flamengo é sim favorito contra esse time do Aucas. Vamos falar de Fluminense. O time entra hoje em campo às 9h30 da noite contra o Sporting Cristal, também fora de casa. E apesar da derrota no final de semana para o Flamengo por 2-0, o time do Fluminense é um time que tem se portado muito bem nos jogos. É um time que, mesmo jogando fora de casa, gosta da bola, gosta de tomar as ações na partida. É o que a gente prevê para o jogo de hoje. O Fluminense que vai atacar muito o Sporting Cristal. Não vejo o Fluminense baixando suas linhas, jogando atrás. Prevejo um Fluminense jogando sob pressão em cima do erro do Sporting Cristal. E um detalhe interessante, o Sporting Cristal, que é dirigido pelo Thiago Nunes, ex-Atlético Paranaense e ex-Corinthians. Então teremos um duelo entre brasileiros nas comissões técnicas. Vamos ver Thiago Nunes versus Fernando Diniz. 2 técnicos que já provaram seu valor, mas que ainda falta algum detalhe para alcançar um voo maior. Essa escola de técnicos brasileiros que nós temos. Falando propriamente do Sporting Cristal, é um time que faz algum tempo já que não perde. Enfrentou o próprio Alianza Lima há menos de um mês atrás e venceu bem por 3-0. É um time que, se quiser pensar em classificação, precisa vencer os seus jogos dentro de casa, pois tem no seu grupo nada mais nada menos que Fluminense, River Plate e The Strongs. The Strongs esse que venceu o River Plate ontem. Então vencer esse jogo dentro de casa por Sporting Cristal vai ser determinante para pensar numa classificação nesse extremamente difícil grupo da Libertadores. Para o Fluminense, mesmo jogando fora de casa, é importantíssimo a vitória no jogo de hoje, até para dar um pouco de moral, para tentar reverter uma situação dificílima que tem contra o Flamengo no final de semana. Vamos ver como será esse belo e emocionante jogo de hoje, se será surpreendente como o jogo do River de ontem, ou se será, mais uma vez, um Fluminense fulminante. Agora vamos falar do Verdão, vamos falar do Palmeiras, que faz a sua estreia hoje às 9h30 da noite contra o Bolívar, fora de casa. Um Palmeiras que, para quem for assistir o jogo, vai ver caras muito diferentes da escalação tradicional. Abel Ferreira optou por levar um time praticamente reserva, não levou nenhum dos titulares absolutos, com exceção do Gabriel Menino e do Breno Lopes, que jogaram no último jogo contra o Água Santa. A derrota patética que o time teve.
Mas isso são águas passadas, agora temos que pensar na estreia da Libertadores e no final de semana reverter o placar contra o Água Santa. O Palmeiras tem um jogo difícil, não pelo time do Bolívar em questão, que provavelmente não irá se classificar. Temos times mais fortes nesse grupo, como o Cerro Porteño, o Barcelona de Guayaquil, mas na altitude é um time que pode ser letal. E é de fato a principal arma desse time. Jogar em casa, aproveitar a altitude, aproveitar a falta de costume dos visitantes para quem sabe sair com uma vitória. O Palmeiras precisa da vitória, porém acredito que pelas circunstâncias o empate não seria tão ruim assim, principalmente pelo time que vai estar em campo, aonde teremos a reestreia de Arthur, finalmente comprado pelo Bragantino, e vai ser a principal força do Palmeiras para tentar fazer alguma coisa contra esse time do Bolívar. Gabriel Menino, que ao meu ver vai jogar o jogo de hoje, não acredito que ele será titular no jogo de domingo e para mim já vai tarde. Não vem fazendo boas partidas, tem errado tomada de decisões muitas vezes, inclusive no último jogo contra o Água Santa, no outro jogo contra o Ituano. Então acredito que um tempo sentado no banco, um pouco para resfriar a cabeça, pode ser uma boa para o Gabriel dar uma tranquilizada e jogar o futebol que um dia ele jogou. Vamos ver se o Palmeiras de hoje terá força suficiente com esse time recheado de reservas para fazer frente a esse Bolívar e principalmente a essa altitude que vai ser o principal adversário do Palmeiras na noite de hoje. Bom galera, esse era o nosso resenha, fazendo uma prévia dos jogos de hoje, falando de Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Vamos ver se os times brasileiros conseguem uma vitória, coisa que não aconteceu nos jogos de ontem envolvendo Atlético Paranaense e Internacional. Esse é o nosso Resenha do Trio, falando sobre Libertadores. Se você gosta do nosso conteúdo, peço que se inscreva no canal, compartilhe, comenta e nos ajude a crescer ainda mais. Valeu, um abraço, fiquem com Deus, fui!